Em 1513, um cartógrafo otomano desenhou um mapa que, séculos depois, seria associado a uma das maiores controvérsias da história da cartografia. Algumas regiões apresentam correspondências reconhecíveis com a África e a América do Sul. Outras parecem tão deformadas que no século XX surgiu uma hipótese surpreendente. Uma dessas áreas poderia representar a Antártida, muito antes de sua descoberta oficial. Mas existe um problema. O mapa sobreviveu apenas parcialmente e muitas das fontes utilizadas pelo seu autor desapareceram. Então, o que Piri Reis realmente desenhou? E por que um fragmento produzido há mais de 500 anos continua provocando interpretações tão diferentes? A resposta começa pelo próprio documento e pelas pistas deixadas por seu autor. Piri Reis foi um almirante e cartógrafo do Império Otomano, nascido aproximadamente entre 1465 e 1470, em Galípoli. Ele iniciou sua carreira naval ao lado do tio, Kemal Reis, em uma época de rápidas mudanças no conhecimento geográfico. Navegadores portugueses e espanhóis estavam produzindo novas informações sobre o Oceano Atlântico, mas cada viagem trazia divergências de escala, medição e representação costeira. Piri Reis trabalhou exatamente nesse ambiente de dados incompletos e em constante transformação. Em 1513, reunindo registros de diferentes tradições náuticas, ele produziu seu famoso mapa desenhado sobre pele de gazela. O documento que conhecemos hoje, porém, é apenas um fragmento preservado da obra original. Quando observamos esse fragmento, uma diferença salta aos olhos. Algumas partes da costa ocidental da África e do litoral da América do Sul apresentam correspondências identificáveis com a geografia atual. Em outras regiões, entretanto, as linhas ficam muito mais difíceis de identificar. Surgem trechos alongados, deslocados para o sul ou visivelmente deformados. Séculos mais tarde, essas anomalias seriam interpretadas de maneiras completamente opostas. A mais famosa dessas interpretações sugere que a região inferior do desenho representa a Antártida. Mas antes de testar ou aceitar essa ideia, há uma pergunta fundamental que precisa ser feita. De onde vieram as informações utilizadas por Piri Reis? A resposta para essa dúvida aparece nas próprias anotações marginais registradas no mapa. Piri Reis deixou escrito que havia utilizado cerca de 20 mapas anteriores como fontes para compor sua obra, incluindo cartas portuguesas, árabes e uma carta atribuída a Cristóvão Colombo. Essa declaração muda a forma de interpretar o documento, mas conduz imediatamente a uma nova questão. Se essas fontes eram tão importantes, onde elas estão hoje? Grande parte dessas fontes não sobreviveu até os nossos dias. O próprio fragmento de 1513 também permaneceu desconhecido para a historiografia moderna, até ser redescoberto em 1929, durante trabalhos de inventário no Palácio Topkapi, em Istambul. A partir daquela redescoberta, pesquisadores do mundo inteiro começaram a comparar suas linhas com a geografia moderna e com a cartografia do século XVI. Algumas correspondências pareciam incontestáveis. Outras, no entanto, continuavam extremamente difíceis de explicar de maneira conclusiva. Foi justamente no espaço deixado por essa lacuna documental que a hipótese da Antártida ganhou enorme força popular, sendo defendida de forma estruturada por Charles Hapgood na década de 1950. Para tentar explicar as formas estranhas desenhadas na parte inferior do mapa, Hapgood propôs que aquelas linhas poderiam corresponder à costa da Antártida antes de ela ser coberta pela atual camada de gelo. Era uma ideia fascinante e ousada, mas enfrentava uma limitação fundamental. A interpretação dependia principalmente da comparação entre as linhas do mapa e representações modernas, já que nenhuma das fontes originais capazes de confirmar essa leitura sobreviveu. Por essa razão, a discussão deixou de ser apenas sobre as aparências do desenho e passou a ser sobre os limites daquilo que podemos provar historiograficamente. Mas existe uma explicação bem mais simples para essas diferenças. Imagine a tarefa de tentar montar um mapa do mundo utilizando peças vindas de caixas totalmente diferentes, desenhadas por autores de culturas distintas, com escalas incompatíveis e métodos de navegação que não se conversavam. Algumas partes vão se encaixar com precisão, enquanto outras áreas acabarão ficando desalinhadas, esticadas ou visivelmente torcidas.
É exatamente isso o que acontece quando um cartógrafo compila cerca de 20 fontes heterogêneas em uma única superfície. E é exatamente aqui que atingimos o teste final e decisivo dessa teoria. Nas análises históricas rigorosas, existe uma diferença fundamental entre encontrar uma semelhança visual e demonstrar sua origem documental. Como a carta atribuída a Colombo e várias outras fontes utilizadas por Piri Reis não sobreviveram, torna-se impossível determinar com precisão qual trecho do mapa veio de qual documento, ou até que ponto o cartógrafo otomano adaptou, corrigiu ou fundiu esses dados. Sem o acesso às fontes primárias originais, a mera aparência contornada das linhas não pode ser transformada automaticamente em prova de um fato histórico. Então, afinal de contas, o mapa de Piri Reis representa a Antártida? A resposta mais rigorosa e fundamentada pela ciência histórica é: não podemos afirmar isso. A hipótese de uma Antártida retratada sem gelo não encontra confirmação nas fontes cartográficas ou históricas disponíveis. O que se pode demonstrar documentalmente é que o fragmento é um trabalho autêntico produzido em 1513, contendo compilações geográficas de qualidade variável, com boa correspondência em trechos conhecidos da África e da América do Sul, e com diferentes níveis de correspondência e distorção que podem estar relacionadas à combinação de fontes e projeções distintas. O verdadeiro mistério do mapa de Piri Reis, portanto, não está em tentar provar que seu autor detinha um conhecimento impossível para sua época ou acesso a um continente secreto. O verdadeiro mistério consiste em tentar descobrir exatamente quais informações valiosas e cartas náuticas fascinantes desapareceram para sempre com as fontes que ele consultou. O documento preserva para a posteridade uma fotografia incompleta de como o mundo conhecido estava sendo reunido e redesenhado pelas grandes navegações no início do século XVI. Quando um documento antigo termina justamente no ponto onde começam as nossas maiores perguntas, a investigação nos mostra com clareza a fronteira entre aquilo que podemos provar com evidências e aquilo que se perdeu irreversivelmente no tempo. No próximo vídeo, essa mesma fronteira entre documento, interpretação e mistério aparece novamente, desta vez em torno do Códice Gigas.